Olá, eu me chamo Tatiana Auler, sou terapeuta e estou aqui nessa proposta de bater um papo com vocês. Essa ideia do bate-papo com Tatiana Auler começou por conta dos e-mails que eu comecei a receber sobre o programa de autoconhecimento, que eu chamo de questões do dia a dia, né? Então, para quem me acompanha sabe que eu falo sobre diversos assuntos, sobre vários temas, e com o tempo eu fui escrevendo sobre esses temas e as pessoas começaram a me mandar e-mails com perguntas, contando as suas histórias de vida, né? O que estavam acontecendo na vida delas naqueles momentos e pedindo aí orientações. Eu fui escrevendo vários textos relacionados a isso e decidi fazer esse programa de autoconhecimento, questões do dia a dia, mas agora ao vivo, né? Para quem quiser participar e fazer algumas perguntas, poder se sentir livre para fazer. Eu acho que essa câmera está um pouquinho esquisita, me parece estar um pouco embaçada, mas vamos lá, vamos fazer do jeito que está dando, tá? Então, hoje eu propus um tema que é que fala sobre o planejamento da nossa vida, né? Fala sobre os nossos desejos, as vontades que a gente tem, as nossas ambições, né? Tudo aquilo que a gente quer construir para a nossa vida, que acaba ficando muito dentro das gavetas, né? Se a gente pudesse abrir a gaveta dos nossos desejos, quantos desejos a gente não iria encontrar nessa gaveta, né? E por que será que esses desejos, eles ficam todos ali presos, eles acabam não acontecendo na nossa vida? Para mim, assim, eu penso que para todo desejo é necessário, para toda concretização de um desejo, é necessário que um movimento aconteça, né? Que a gente faça um movimento para que, em direção ao nosso desejo, para que o desejo possa acontecer. E o que acontece é que, para que a gente faça esse movimento, a gente precisa fazer escolhas na vida, né? Se eu estou querendo algo, querendo conquistar algo, eu já tendo uma vida que funciona de uma determinada maneira, para conquistar esse algo que eu quero, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um objetivo, eu preciso planejar, né? Eu preciso fazer escolhas na minha vida. E aí, as escolhas, elas implicam em consequências, né? E tem muitas pessoas que falam, mas eu quero, mas eu não consigo, porque eu estou estagnado, porque eu tenho medo da mudança, eu tenho medo do que pode acontecer, eu sei que pode ser bom para mim conquistar, né, esse novo lugar que tem a ver com desejo, mas eu também tenho muito medo de perder a segurança, a estabilidade que eu já tenho. Então, olha o conflito que existe, né? Assim, a gente fica preso no nosso medo, né? Uma sensação de estagnação, de medo da mudança, pelas consequências que a gente pode viver, mas ao mesmo tempo a gente também quer realizar os nossos desejos, né? Então, eu fiz aí um texto onde eu coloquei algumas perguntinhas para você se fazer na hora de você pensar na realização do seu desejo. Uma das perguntas era se esse desejo ele cabe dentro da sua realidade, se é possível para você, né? Tem pessoas que têm assim desejos muito grandes e acabam ficando muito fora da realidade. E quando esses desejos ficam fora da realidade, o nível de frustração é muito grande, porque ela pode ter uma super ambição ou um desejo enorme de fazer algo que dentro da realidade dela não é possível fazer, né? Eu posso dar um exemplo assim. Às vezes a gente quer se mudar, né? Quer sair do lugar que a gente está e quer mudar. Pode ser para uma casa maior, pode ser para um outro país. Estou sendo bem didática, tá? Pode ser mudar para um outro lugar que você julgue ser melhor, mas a sua realidade permite. Você tem, por exemplo, uma forma de se sustentar nesse novo lugar? O que você precisa fazer para conquistar esse novo lugar, né? Não dá para ir assim, sem pensar direito, simplesmente no impulso e se jogar. Somos adultos, né? Então, tem um movimento que a gente precisa fazer que é um movimento real da nossa vida. A gente precisa pagar conta, né? Estou indo bem nesse lugar didático do se mudar, do ir para um novo lugar.
A gente precisa pagar conta, a gente tem gente que tem filho que estuda em escola, né? E não pode mudar a escola de uma hora para outra. A gente tem patrimônios, tem casa, tem família. Então tem um monte de coisas que acabam implicando nessas nossas escolhas, né? Em que estão relacionadas em direção ao nosso desejo, que fazem com que a gente trave, que a gente não faça um movimento acontecer. Então, essa é a primeira pergunta que eu posso deixar aí para você poder se fazer. O meu desejo, ele está dentro da minha realidade? Né? Se está, né? Se estiver dentro da sua realidade, maravilha. É possível realizar esse desejo? É. Então, tá bom. Então, você vai começar a construir a outra pergunta. A outra pergunta é: o que eu preciso fazer para que você possa alcançar esse desejo? Aí, essa pergunta também pode esbarrar no lugar dos seus medos, né? Que seria, se você tem que abrir mão de algo para realizar esse desejo, seria a consequência. Será que você está pronto para fazer isso? Será que você está pronto para abrir mão, para deixar de ter aquilo, ou para construir uma coisa nova, romper, transformar? Será que você está pronto para isso? Então, é necessário que você responda a essa pergunta. Qual é o planejamento? O que você precisa fazer? O que é necessário fazer para você sair desse movimento que você está agora, para construir para ir atrás do seu desejo? Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que me mandou um e-mail falando sobre a vontade dela de mudar de vida, né? Ela trouxe esse e-mail muito por uma questão profissional. Então, só para você ter uma ideia, é uma pessoa que se construiu como arquiteto e quer virar médica. Então, assim, são duas profissões completamente diferentes, né? E a medicina, a gente sabe que demora um tempo para construir essa profissão. Essa pessoa tem filhos, né? E tem que trabalhar para sustentar nesses filhos. E o desejo dela da medicina é um desejo que está muito forte. Para ela, é algo que ela quer conquistar. E aí, é possível que ela conquiste esse lugar de estudar? É uma mulher no caso, né, mais velha, deve ter por volta de seus 40 e poucos anos. É possível que ela conquiste esse lugar de poder estudar e construir uma nova carreira? É possível. Sempre é possível. Dentro da realidade dela, com os filhos que ela tem, tendo as contas para pagar. Seria possível ela fazer essa transição? Sim, se ela tiver como gerenciar esse lado financeiro e puder se sustentar durante esse tempo, né, de transição de carreira, sim, pode ser possível. Agora, se ela não tem uma estrutura financeira, se os filhos necessitam dela 100%, se ela tem que trabalhar, né, como é que ela vai dar conta de fazer uma nova carreira de medicina e ainda sustentar os filhos e ainda trabalhar? Não é muito possível de acontecer, né? Ela teria que abrir mão de muitas coisas e talvez até correr muitos riscos. E aí é triste falar, mas às vezes a gente tem que lidar com a nossa frustração de não poder ter aquilo que a gente quer, né? Assim, a gente deseja, mas tem hora que a gente não pode ter aquilo que a gente quer, né? Assim, não dá, não é viável, não é possível, né? E aí, o que pode acontecer? Oi, Júlio, acabei de ver que você está aí. O que pode acontecer? Já vou ler sua mensagem. O que pode acontecer é, de repente, essa pessoa, né, tentar encontrar algo que se aproxime um pouco mais desse lado da medicina, que pode ser que não seja uma médica, né, que ela não se torne uma médica, mas que ela faça algum curso ou algum outro tipo de faculdade, né, alguma outra coisa que possa estimulá-la nesse lado que ela quer de cuidar do outro, né, da curadora, né, de fazer esse movimento de estar com o outro na saúde, na doença, no caso. Não necessariamente precisa ser somente a alternativa da medicina, né? E o que eu estou querendo te dizer com isso? Que às vezes a gente fica fixo num desejo, né? Eu quero aquilo e ponto. Aí bota ali, né, o nosso foco, o nosso objetivo, eu quero e ponto.
Só que se a gente não presta atenção nessas possibilidades, né, do que é real, do que não é real, do que é possível, não que é possível, de duas uma, ou eu faço no impulso, e aí no impulso eu posso fazer uma besteira, né, meter os pés pelas mãos, e aí as coisas não funcionarem, ou então eu acabo ficando estagnada, né? Não faço nada porque não consigo encontrar um equilíbrio. A história da moça da medicina, a proposta é essa, que ela, no caso, né, essa pessoa que me mandou um e-mail, que ela encontre um equilíbrio entre o que é o desejo dela, final, né, um desejo final, e o que é real, né, o que é possível, melhor dizendo, o que é possível se encaixar dentro da realidade dela. Entende? Então, assim, tem ali o desejo e tem aquilo que é possível para ela conseguir conquistar. Quando a gente consegue encontrar esse lugar... Oi, Vera! Quando a gente consegue encontrar esse lugar real, que é o nosso desejo, mas é um desejo que se encaixa na nossa realidade, aí sim, fica mais fácil de você fazer um planejamento, fica mais fácil de você poder fazer as suas escolhas, poder lidar com as suas consequências, aí fica mais leve a vida para você mudar do lugar que você está para construir uma nova história, né? Às vezes não é mudar a vida inteira, às vezes é só mudar um setor, como o Júlio está falando, né? Eu estou em uma casa espiritual, estou com medo desta mudança. Gosto muito do local, mas o dirigente não está agindo de uma forma que me agrada. Então, Júlio, gostaria de me sentir mais seguro. O que posso fazer para melhorar? Júlio, olha só. Segurança é um ponto muito importante na vida de todo mundo, né? Assim, e é natural que quando a gente vai fazer mudanças na nossa vida, a gente busca apoios, né? E isso é muito bom. O cuidado que a gente deve ter é que toda pessoa que for te apoiar em algo, ou seja, for te dar uma dica, né? Falar, te dar qualquer tipo de orientação, essa pessoa, ela vai te dar uma orientação a partir de um referencial que é dela, do que ela viveu na vida dela, do que ela já experimentou. Então, ela não vem simplesmente pura, né? Assim, te dando uma orientação pura, sem julgamentos, né? Sem nenhum trauma do que ela viveu. Ela vem te dar uma orientação a partir de tudo aquilo que ela viveu. Todo mundo é assim. Então, é muito importante que a gente tenha um certo filtro quando a gente vai pedir apoio para qualquer pessoa. Não estou presa somente à questão da espiritualidade, tá? Numa religião, pode ser para um amigo, pode ser para o marido, para a mulher, pode ser para um filho, para qualquer pessoa. Toda pessoa que você for pedir apoio ou orientação em relação a uma mudança de vida, ela vai te trazer uma resposta a partir das experiências que ela viveu. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu, uma vez, estava dando uma palestra, e essa palestra tinham umas 60 pessoas, mais ou menos. Foi física, né? Porque agora estou online aqui, mas foi física. Acho que a Vera até estava lá, não sei, né, Vera? Vamos ver. E nessa palestra eu dei um exemplo. Falei assim, gente, eu tenho um desejo. O meu desejo é viajar, conhecer um outro país. Foi um exemplo que eu dei, tá? Só para fazer uma dinâmica ali com eles. Nesse desejo, eu estou em dúvida se eu vou conhecer um outro país sozinha ou se eu vou acompanhada. Aí eu pedi para as pessoas assim, quem, por favor, me aconselha a ir sozinha, levanta a mão. Aí uma quantidade de pessoas levantaram a mão. Quem, por favor, me aconselha a ir acompanhada, levanta a mão. Aí outras pessoas levantaram a mão. Aí eu fui perguntando, não a todas as pessoas, mas a maioria, para entender o que faz você me aconselhar que eu vá sozinha. Aí uma das pessoas falou, porque ir sozinha é muito melhor, você fica muito mais livre, você faz o que você quiser, né? Você não se sente presa, fica no seu ritmo, não está agarrada a ninguém. Aí uma outra pessoa, eu perguntei, o que faz você me aconselhar que eu vá com alguém? Aí a pessoa responde, porque ir sozinha é muito ruim, é muito triste, não é legal. É bom você ter uma companhia para conversar, para bater um papo, né? Para estar ali com você no dia a dia.
Então, aí depois eu conversando com essas duas, eu perguntei, como é que é para você estar em grupo, né? Independente de estar viajando ou não. Aí a que falou para eu ir sozinha, disse, ficar em grupo às vezes eu não gosto, porque eu me sinto muito presa. Eu prefiro fazer minhas coisas sozinha, mesmo que não seja viajando, mas eu prefiro fazer minhas coisas sozinha. A outra já falou, eu não suporto ficar sozinha, nem no final de semana. Então, assim, não tem a ver com uma viagem, né? Tem a ver com ela. Nem no final de semana eu gosto de ficar sozinha. Eu gosto sempre de ter alguém do meu lado. Então, eu tô dando esse exemplo, né, Júlia, assim, para você poder entender que é natural que quando você está num lugar, o orientador, né, a pessoa que está te orientando, seja ela um profissional ou não, ela vai ter muito do dela, né, para passar para você. E você precisa mensurar o que é bom para você e o que não está bom. Não é porque a gente está numa casa, né, religiosa ou, enfim, num grupo de estudo ou num grupo terapêutico que tenha que significar um bem-estar. Às vezes não encaixa. Às vezes a gente não se encaixa com o grupo, às vezes não tem uma empatia, às vezes tem uma pessoa ou duas que incomoda um pouco mais. Então, o legal, assim, é você procurar apoio com pessoas que você tenha uma afinidade maior, né? Você olha e fala assim, essa pessoa ela pensa mais parecido, né, comigo, eu sei que ela está a meu favor. Por exemplo, se você quer construir algum desejo, quer buscar força e coragem, né, para sair da estagnação que você está, para construir o seu desejo, aí você vai e busca aquele amigo pessimista, né? Aí você fala, e aí, amigo pessimista, né? O que você acha de eu fazer uma mudança na minha vida para construir aquilo que eu quero ir atrás do meu desejo? O que ele vai falar para você? Não, você vai se ferrar, vai dar tudo errado, não faça isso com a sua vida, tá tudo bom do jeito que tá, mantenha as coisas assim, né? Não muda. Ele vai te convidar para você ficar na estagnação. Por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa da estagnação, porque ela é uma pessoa pessimista, e é comum as pessoas mais pessimistas ficarem com uma... é comum as pessoas mais pessimistas terem uma dificuldade de mudar a vida, né? Por quê? Porque vai esbarrar em pensamentos sabotadores. Aí pode ser até você que está me assistindo que seja uma pessoa pessimista, né? Então, quando você vai mudar, pensar em mudar alguma coisa, você acaba esbarrando em pensamentos sabotadores. Então, eu quero mudar. Aí começa a vir a sensação do desejo. Eu quero mudar porque vai ser bom para mim, porque vai ser legal, né? Vai dar tudo certo. Aí vem toda a força do desejo. Aí o pensamento sabotador é como se fosse Eu costumo falar daqueles jogadores de futebol que ficam correndo com uma corda, que o outro fica com uma corda amarrando, puxando ele, né? Ele corre, 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 e tem um outro atrás segurando com uma corda. Eu penso assim, o seu desejo é o movimento do jogador que está correndo, ele quer ir em direção ao desejo dele, né? Ele faz um movimento para construir o desejo dele. Mas os pensamentos sabotadores são aqueles que é o outro jogador, né? Que vai puxando para trás, né? Ele vai puxando e vai impedindo que esse jogador vá atrás daquilo que ele quer, né? Então, esses são os pensamentos que você precisa cuidar, tá? Para todo desejo existe um medo. O medo da mudança é natural. Abrir mão, fazer escolhas tem consequência. Então, é natural que a gente queira fazer e deu uma certa travada. Agora, se você tem um pensamento que sempre te leva para o lugar da estagnação, para o medo, né? Para o medo da mudança, são esses pensamentos que você precisa tratar, né? Eu falo tratar porque é cuidar mesmo deles, né? Você precisa organizar esses pensamentos para que você passe a ter uma mente, né? Um pensamento que vá a seu favor e não contra você, né? Isso eu estou falando de desejos mais concretos, né? Como uma mudança de trabalho, de casa, enfim. Mas também tem a ver com relacionamento. Se eu estou num relacionamento, não sei, assim, um casamento que não tá legal para mim,
e eu quero mudar esse desse casamento, nesse casamento, eu quero me separar, eu quero ficar com outra pessoa, né? O casamento não tá bom, ou o namoro não tá bom, né? Ou o grupo não tá bom. Se eu tenho um lugar que não tá bom para mim e eu quero mudar, se os meus pensamentos eles ficam contra mim, eu não mudo. Eu permaneço naquela relação por pior que ela seja. Eu fico nela, eu fico sofrendo durante muito tempo, mas eu não mudo porque existe o medo que o sofrimento seja maior. Caso a mudança aconteça, seja maior. Então, medo de ficar sozinho. Vamos supor, só um minutinho. Vamos supor que seja uma pessoa num relacionamento muito ruim, tá? Assim, um relacionamento tóxico. Ela quer mudar. Mas ao mesmo tempo que ela quer mudar, ela tem medo de ficar sozinha. Então, o desejo dela, que é a história do jogador de futebol que eu estava falando, né? Do treino, tá, gente? Por favor. Então, o desejo é aquele jogador que está correndo. E o medo de ficar sozinha é a corda que puxa esse jogador, que impede que ele vá em direção àquele desejo. Então, esse é o motivo de uma grande estagnação, né? A pessoa acaba ficando presa nos medos. Ah, Tati, mas e aí? Como é que faz para não ter medo? Olha, não ter medo é praticamente impossível, tá? Mas existe a possibilidade de você viver aquilo que você quer com medo e tudo, tá bom? Tem uma paciente minha que é muito interessante, que ela chega no consultório, ela fala assim, ai, Tati, eu tô com medo. Aí eu falo, você tá com medo de quê? Aí ela fala, medo de tudo. Aí eu paro e falo assim, de tudo não pode ser, calma aí. Você tá com medo que esse teto caia na nossa cabeça? Eu brinco com ela, né? Ela fala, não. Fala, você tá com medo de perder o seu emprego? Não. Então já não é de tudo. Você tá com medo de que aconteça alguma coisa com um parente seu, com a sua cachorrinha? Não. Então, tá com medo de quê? Eu tô com medo do meu relacionamento. Ah, tá. Então calma aí. Então não é de tudo. É o medo do relacionamento. E medo de quê dentro do relacionamento? Né? Aí ela me diz, eu tô com medo que o meu relacionamento acabe. Aí eu vou perguntando para ela, e se acabar, qual é o seu medo? Ah, eu tenho medo de sofrer. E se sofrer, o que pode acontecer? Ah, aí se eu sofrer, eu não sei quanto tempo eu vou ficar sofrendo. Tá, então vamos lembrar dos seus términos anteriores, né? Quanto tempo você se viu sofrendo a cada término? Ah, mais ou menos um mês, né? Que seja. E depois disso, como é que você ficou? Fiquei bem. Então, você não precisa ter tanto medo assim. Porque mesmo que você sofra, você vai passar pela transição e vai ficar bem. Uma hora você vai ficar bem. Então, existe o medo, mas às vezes o medo, ele toma uma proporção tão gigantesca, porque a gente nem quer olhar para esse medo, né? A gente tem tanto medo de olhar para o medo. É medo de olhar para o próprio medo que a gente acaba não fazendo nada, nem olhando para o medo que a gente tem. E a minha dica, que para mim é uma dica muito útil, que eu falo muito no consultório, olhe para o seu medo. Você tem medo de quê? Às vezes o seu medo ele não é tão grande quanto você imagina. É igual quando a gente fala, né, das crianças que têm medo de bicho-papão, e na verdade não tem bicho-papão nenhum, né? Parece que vai acontecer uma coisa horrorosa na vida da gente, se a gente terminar, se a gente mudar de emprego, se a gente mudar de casa. Que mudança vai ser essa? Parece que tudo vai ser demais. Mas quando você começa a olhar para o seu medo, quando você começa a perceber ali, calma aí, eu tenho medo de quê? É tanto medo assim que eu tenho? Calma, qual é a realidade do meu medo? Assim como a realidade do seu desejo, né? Que eu falei lá no início do vídeo, quem está chegando agora depois quando eu acabar o vídeo, né? Volta lá para assistir. Assim como você está olhando para o que é real, para o que é possível dentro da realização do seu desejo, olha para a realidade do seu medo. Porque pode ser que ele não seja um monstro. E sim, é possível que você mude, é possível que você faça um movimento para que você vá em direção àquilo que você quer, né? Agora, é importante você olhar para essas partezinhas. Então, vamos lá. Vou recapitular aqui as perguntinhas que eu falei do início para você poder ir atrás do seu desejo. Saber, em primeiro lugar, se é possível, né?
Eu desejo, tá? Essas perguntas é para vocês se fazerem, tá? Qual é o seu desejo? Pode até... Eu gosto muito de fazer essas coisas num caderno, né? Eu pego um caderno e anoto para ter tudo organizado, tirar da cabeça, que às vezes é tanta informação que a gente fica, que embola o pensamento todo. Então, você pode falar... Pode ser sim, Júlia, já vou te responder. Você pode se perguntar, assim, qual é o seu desejo e se ele cabe, se ele é possível de ser realizado, concretizado dentro da realidade que você tem, né? Depois você se pergunta, o que eu preciso fazer dentro dos planejamentos da sua vida, o que eu preciso fazer para construir, para alcançar, construir esse desejo, né? Nessa pergunta, você vai começar a perceber as coisas que você precisa mudar na sua vida e abrir mão, né? E a última pergunta é se você está pronto para abrir mão das coisas necessárias e lidar com as consequências, né? Então, é necessário lidar com as consequências que você vai sofrer para conquistar aquilo que você quer. Eu sempre espero que não sejam muitas consequências assim. Mas não ter consequência nenhuma não é possível. Júlio, você fez uma pergunta muito importante. Pode ser algum trauma da infância? Pode sim, pode ser trauma da infância. Vou te contar uma outra história, vou contar para vocês que estão me assistindo. Tem um homem que também, ele me mandou um e-mail, só que ele estava bem focado nesse lado da expansão dele profissional, né? Era esse o tema maior da vida dele. Ele estudou muito, investiu muito na carreira dele, mas ele se via, assim, utilizando 30% do potencial dele na vida. Ele foi convidado várias vezes para poder ocupar cargos maiores dentro da empresa que ele trabalhava, mas ele recusou. Pelo menos umas 3, 4 vezes ele conta que ele recusou, em períodos diferentes da vida dele, e continuou no mesmo lugar. E ele queria entender por que eu não consigo sair da cadeira, né, entre aspas, que eu tô, e ir para uma nova cadeira, ocupar um novo lugar. E no atendimento, ele acabou indo para atendimento, né, lá no consultório. No atendimento, a gente percebeu um grande trauma dele na infância, que ele tinha mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, quando isso começou. O pai dele abriu uma primeira empresa, quando ele tinha mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, e logo depois, um tempo depois, o pai faliu. Então, eles conseguiram conquistar um lugar do dinheiro e depois o pai, pelo que ele diz, não era um bom administrador, faliu. Depois, um pouco depois, chegou próximo aos 11, 12 anos dele, mais uma vez esse pai tenta abrir uma empresa, faz todo o movimento, ganha dinheiro, só que gasta tudo. Eu não me lembro direito se era em jogo, o que era que ele gastava, mas faliu a empresa de novo. Um tempo depois, esse rapaz, com uns 16, 17 anos, o pai faz pela terceira vez esse movimento. E fale de novo. Até que esse rapaz que eu atendi, ele vai trabalhar, porque ele já estava com 16, 17 anos mais ou menos, e passa a ser o provedor da família, porque ele pega esse dinheiro pouco que restou do pai, né, da estrutura familiar, e fala, você não vai mais fazer nada com isso, agora quem vai organizar o dinheiro da família sou eu. Então ele se viu como um grande responsável da família. E o que ficou registrado no campo dele? Que todo movimento de expansão, após expandir, pode vir uma queda muito grande. E não é bom, porque para ele sentiu uma angústia muito grande pela perda, não pela conquista. Porque o pai conquistou, mas de alguma forma esse pai perdeu também. Então, para a criança que ainda é presente dentro dele, é como se essa criança falasse para ele, você conquistou esse emprego? Você está ganhando algo que te deixa estável? Então, fica aí. Não sai, não se movimenta, não expande, não cresce, não diminui. Para a sua vida aí, porque é aí que você vai ficar seguro. Então, essa era a sensação dele, de que ele não podia se movimentar para lugar nenhum. Não que ele não pudesse, né? Mas, assim, ele não queria, né, de alguma forma, sair desse lugar que ele estava vivendo, porque ele tinha uma sensação de uma segurança. Então, um homem com potencial incrível, com uma segurança, né, que realmente ele tinha ali pelo trabalho que ele tinha, que ele exercia,
mas podendo expandir e ter uma segurança muito maior financeira, mas não fazia isso por conta desse trauma que ele tinha, que era da história do pai dele, né? Assim, o pai dele construiu e não soube lidar com o dinheiro e foi à falência. Então, o meu trabalho com ele foi dizer, foi trabalhar com ele, porque não é dizer, né? O terapeuta ele não diz, assim, literalmente, mas foi entender junto com ele que a vida, o resultado da vida dele poderia ser diferente do resultado que a vida do pai dele teve, né? Porque o pai tinha um grande desejo de ser empresário, de crescer, de ter, né, dinheiro, mas o pai era tão mau administrador que acabava conquistando de fato, mas perdia tudo. Conquistava e perdia tudo. E ele acabou sendo um ótimo administrador, não necessariamente com a profissão, né, de administrador. Ele foi um ótimo administrador do dinheiro dessa estrutura familiar, sentindo uma responsabilidade muito grande, mas acabou ficando com medo do que ele viveu lá na infância. E aí não foi para frente, né? Acabou não crescendo. Depois de um tempo, ele até conseguiu trabalhar essas questões nele, foi dando passinhos no ritmo dele, né? Mas ele foi dando os passos que ele dava conta para poder evoluir, né? Para poder ir atrás daquilo que ele desejava, que é sair daquela sensação de estagnação que ele estava e conseguir construir aquilo que ele queria, que era pelo menos ir para um outro cargo para ganhar algo a mais, né? E ter uma estabilidade financeira maior. Entendeu, Júlio? Fez sentido para você? Nossa, eu falo tanto que às vezes até me engasga. Então, assim, queria saber se alguém tem alguma pergunta relacionada... Estou falando aqui há 30 minutos, né, gente? Queria saber se alguém tem alguma pergunta ou algum comentário que queira fazer relacionada à estagnação, ao desejo, ao medo, né? O medo que impede de conseguir aquilo que a pessoa quer. Para eu poder continuar esse bate-papo aqui com vocês, né? Então, a gente... eu queria falar de uma coisa que eu acho importante. Eu não sei se vocês já ouviram falar de ganhos secundários, né? Esse termo vem da psicanálise, né? O que a pessoa está ganhando enquanto ela está dizendo que algo está ruim, né? Tá muito ruim isso para mim. Isso daqui tá ruim, não quero mais viver isso aqui, isso daqui para mim não dá, mas a pessoa não consegue sair, né? Aí, se ela não consegue sair do movimento, eu pergunto, o que você está ganhando com isso? Muitas vezes as pessoas não conseguem identificar os ganhos, porque elas só se veem na perda, né? Assim, o que eu estou perdendo com essa relação que está ruim, com esse emprego que está ruim, com essa casa que está ruim, está tudo ruim. Mas, de fato, existe algo sempre, 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 se a gente permanece, que a gente está usufruindo, né? Eu vou dar um exemplo para mim bem didático, tá bom? Que é de uma outra pessoa que eu atendi, lembrando sempre que eu nunca falo o nome de ninguém, então vocês podem mandar e-mail, o e-mail é escreva@tatianaauler.com.br. Pode contar a sua história, sem problema nenhum, não vou falar o nome de ninguém nunca aqui, tá bom? Então, essas pessoas que eu falo, elas me autorizam, né? Pode contar a minha história sem falar o meu nome. Então, essa pessoa é o seguinte, ela é uma pessoa que tem o potencial da conquista profissional, estou falando muito de profissional hoje, né? Mas o universo deve estar aí conspirando para esse caminho, né? Vamos lá, só estou lembrando de exemplos profissionais. E ela tem uma relação com o pai dela que tem a ver com o financeiro. O que acontece? Desde a infância, o pai sempre foi o provedor. E não tinha uma presença com ela, né, com essa mulher, de carinho, de afeto, né, de cuidado, de brincar, de estar junto. Toda a presença dele, ou seja, a presença que ele tinha com ela, tinha a ver com o lado financeiro, né? Então, o que ela precisasse, quero tomar um sorvete, toma aí, quero poder ir no parque, toma aí, quero poder fazer não sei o quê, toma aí. Oi, Michele, toma aí. Tudo que tinha a ver com o financeiro, ele não ia junto tomar o sorvete com ela, mas ele financiava, né? Ele dava o dinheiro para ela e ela ia tomar o sorvete. Então, ela estabeleceu uma relação com esse pai
muito pautada no dinheiro, no financeiro. E aí, olha que interessante, essa mulher cresce, ela deseja trabalhar, ela deseja ser independente, deseja construir a vida dela, deseja morar sozinha, deseja um monte de coisa, né? Assim, porque o desejo, ele não precisa ser uma coisinha só, né? Ela deseja um monte de coisa, sente que a vida dela tá ruim, é uma pessoa que tem quase uns 40 anos e não consegue fazer o movimento da vida dela acontecer. E aí eu perguntei para ela, né? Ela estava no consultório, eu perguntei para ela, então vamos lá, deixa eu entender. Se você não tem um trabalho que te sustente, né? Da onde que vem esse sustento? E ela responde, do meu pai. O meu pai me ajuda. Aí eu lá, né, nos questionamentos com ela, eu pergunto para ela em um determinado momento. Existe outro tipo de vínculo que você tenha com o seu pai sem ser através do dinheiro? E ela me responde, não. O único vínculo que eu tenho com ele é através do dinheiro, porque se não tiver o dinheiro, eu não tenho nem assunto para conversar com ele. É só questões de conta, dinheiro, tem que pagar, tem que pegar o dinheiro, né? E tem que dar, tem que... Só assuntos relacionados ao dinheiro. E aí a gente chegou, né, juntas, a gente trabalhando essa questão dela, chegamos à conclusão que tinha uma parte dela que sentia que se ela conquistasse na vida dela um lado profissional, trabalhasse, né, e fosse independente, em algum lugar ela ia romper com esse pai. Ela ia deixar de ter um vínculo com esse pai. Isso é uma crença dela, tá? Porque dentro das experiências que ela teve, né, na vida dela, nessa relação com o pai, ela não encontrou uma outra forma de se relacionar com ele se não fosse através do dinheiro. Então, assim, se a gente tira o dinheiro, né, assim, então tá, então agora você está independente financeiramente, né, você tem o seu dinheiro, faz a sua vida, como é que fica a relação dela com o pai? Não tem assunto, não tem vínculo, né, de conversas, não tem papo, o assunto é só dinheiro. Então, o medo dela, lá do inconsciente, era esse. Qual era o ganho? É isso que eu estou falando do ganho secundário, né? Em algum lugar, não trabalhar, não ter a construção da vida na independência, né? Assim, não ter esse lugar do adulto, né, de se autoprover, ela continuava, o ganho dela era que ela continuava mantendo um vínculo com esse pai, que era o que ela queria, né? Ela ama esse pai, né? Mas tem esse lugarzinho onde a relação acaba só se vinculando através do dinheiro. Então, tem aí, observem os ganhos que vocês têm, mesmo que possa parecer assim, quase impossível. Se você está dentro de uma situação e permanece nela, o que você está ganhando com isso? Seja uma estabilidade financeira, que você esteja numa zona de conforto, o que é? Se pergunte o que você está ganhando com isso. Porque para você mudar, para você ir em direção ao seu desejo, você vai precisar abrir mão. E provavelmente, se você vive uma situação que tem os ganhos secundários, né? Você vai precisar abrir mão desses ganhos para construir um movimento novo, que aí é o medo do desconhecido, né? Provavelmente você já viveu o medo do desconhecido. É novo, você não conhece, você deseja, mas o desejo, ele ainda não é real, né? O desejo, a gente tem um desejo, mas ele ainda não é real, ele ainda não concretizou. Se ele não concretizou, eu ainda não sei o que ele é, o impacto que ele tem na minha vida, como que ele vai, né, atuar na minha vida, o que eu vou fazer depois que eu estiver já concretizando esse desejo. A gente só supõe, né? A gente imagina, a gente cria hipóteses, a gente acha que vai ser bom, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Mas na hora de falar assim, então vive, vai lá viver o seu desejo, aí bate aquele medo do desconhecido, né? O medo do novo. Esse é um dos motivos também que a gente fica na estagnação, pelo medo do desconhecido, né? E aí, qual é a palavra aí que a gente precisa ter para ir em direção ao nosso desejo, a esse desconhecido? Coragem! Muita coragem, né? Porque realmente, todo novo a gente não conhece, a gente tem uma ideia de. Mas vamos falar uma coisa? O que você vive pode ser conhecido, mas sempre é possível de mudança, né? Um dia você achou que estava bom, depois passou a não ser bom, né? E depois passa a ser bom de novo. Então, sempre tem a possibilidade de mudança.
Pensa nisso, assim, esse novo que você quer, ele tem todas as possibilidades de ser bom e ser ruim. É difícil você ter uma certeza do que vai acontecer. E se você ficar buscando uma certeza, não, eu acho que vai acontecer aquilo, se acontecer algo que seja um pouco diferente, provavelmente você vai entrar em frustração, né? E vai acabar desqualificando o seu desejo, desqualificando a sua conquista. E a última coisa que eu quero falar é sobre as justificativas, tá? O quanto que a gente se justifica em relação aos nossos medos, né? Porque é isso que está de fundo, para não construir aquilo que a gente quer. Né? Quando eu falo desejo de uma maneira concreta, no sentido, né, de eu desejo mudar de casa, mudar de emprego, é mais fácil, né? Porque é algo tão concreto, mas quando a gente fala de algo que está relacionado à nossa emoção, ao nosso pensamento, o desejo de pensar diferente, o desejo de mudar meu hábito, né? Assim, tem muitas coisas que não são tão práticas e objetivas desse jeito que eu estou dizendo. Então, presta atenção se você não se justifica muito, né? Por exemplo, eu desejo, mas eu acho que isso não vai ser bom, mas se eu fizer isso, eu acho que tem aquilo dali outro, né? Que eu também posso fazer, e eu não sei se vai dar certo, porque eu não sei se eu consigo, porque não depende só de mim, né? Todas as justificativas, percebe se elas não têm a ver com os seus medos e se elas não trazem pensamentos sabotadores para você, tá bom? Então, vou ficando por aqui, agradeço aí quem pôde me assistir. Júlio, obrigada aí pela sua pergunta. Vocês que me assistiram podem fazer pergunta também, tá? Aliás, a função aqui é a gente bater um papo, né? Não é somente eu ficar falando durante esse tempo todo, eu gosto de interagir. No que eu puder ajudar, eu tô aqui para isso, tá? Como eu falei no outro vídeo, eu vou tentar organizar um horário fixo para poder aparecer aqui e dar essas dicas, né, sobre as questões do dia a dia. Que a ideia é o programa de autoconhecimento falando sobre questões do dia a dia. Esses temas que eu falo aqui, eu recebo através dos e-mails. Então, você pode... Ainda não sei quando será o próximo, mas talvez terça-feira que vem. Eu vou tentar organizar essa data de terça-feira para ver se fica boa. Você pode mandar um e-mail com o seu tema para o escreva@tatianaauler.com.br. E se você quiser receber os textos que eu escrevo, que tem também diversos temas, é só você ir no meu site e se inscreve lá, tá? É tatianaauler.com.br, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Vou mandar, se você estiver na minha lista, você vai receber quando eu for fazer o próximo encontro, o próximo bate-papo, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Obrigada a todos vocês. Tchau.